Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Desculpa o atraso, tive alguns probleminhas técnicos aqui, certo? E aí acho que a gente já pode começar. Todo mundo me escuta bem? Sim, eu estou ouvindo muito bem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Então, deixa eu ver aqui só no chat, certo? Ok. Eu vou apresentar para vocês aqui o slide, certo? Inclusive esse slide eu já compartilhei no grupo, certo? Tá lá no Drive, todo mundo conseguiu ter acesso, alguém ainda precisa de permissão? Se puderem me responder pelo chat ou por áudio. Vou mudar a pergunta. Alguém não conseguiu ter acesso ao Drive? Tá. Lana, assim que terminar aqui, eu já autorizo. Deixa eu ver se eu consigo ver daqui. Se já vai aparecer para mim, que aí eu já te autorizo. Aí os demais, depois do nosso encontro, eu vou autorizando. Porque aí você acompanha. Só um minutinho, pessoal, perdão. Pronto. Yuri, eu acho que eu também já aceitei o seu, viu? Acho que deu certo. Vamos lá, então, começar. Gente, antes de tudo, eu preciso conversar com vocês sobre algumas regrinhas que a gente vai precisar seguir durante os nossos encontros, tá certo? E aí, uma delas, no caso, que todo mundo, ou a maioria já sabe, é o dia e o horário do nosso JET, né? Em regra, vai ser toda terça-feira, no horário tarde AB, que é justamente esse de 13h30 às 15h10. Eu pretendo fazer um intervalozinho de 5 minutos, certo? Para não ficar tão cansativo. Mas, se porventura a gente perceber... Pronto, esse acesso, no caso, é por Drive. Qualquer coisa, mais tarde eu falo com você pelo WhatsApp. Se quiser me mandar uma mensagem, eu te explico direitinho como é que funciona, tá bom? Certo? Então, continuando. E aí, no caso, vão ser as terças-feiras, no horário tarde AB. Eu pretendo fazer esse intervalo de 5 minutos, mas se porventura não for necessário, a gente segue direto, até para terminar um pouquinho mais rápido, mais cedo. Sobre a programação dos JETs, como é que eu pretendo fazer? Eu pretendo começar com a aula expositiva, explicando ou reexplicando o que o professor falou, uma espécie de revisão, ok? Depois, né, o intervalo de 5 minutos, seria assim que funcionaria. Voltado do intervalo, a gente faria umas questões, né, uma resolução de questões para fixar o conteúdo. E essa interação é algo que eu posso trazer para debater com vocês. Hoje, por exemplo, eu trouxe um videozinho para a gente poder assistir. E aí, no final do vídeo, a gente pode até conversar sobre o conteúdo dele, tá? Gente, perdão, tá insistindo, mas tá todo mundo me ouvindo bem? É porque eu tô um pouco preocupado, receoso que... Certo. Ok. Então, pronto. Continuando. Certo? Em relação aos atrasos, pessoal. Obrigado, Lê. Em relação aos atrasos, a tolerância vai ser de 40 minutos. Eu não tenho como, no caso, aplicar meia presença. Então, passou dos 40 minutos, eu vou aceitar que a pessoa, que o aluno entre, mas não vai receber presença. Então, assim, é uma tolerância razoável,
40 minutos. Então, eu peço que vocês, por gentileza, cumpram, né, esse prazo, porque depois dos 40 minutos vou deixar que entre, mas não recebe a presença. E aí, já falando das presenças, né, vocês têm que cumprir um mínimo de 75% de frequência. Essa frequência ela também serve para as aulas da Unifor, certo? Para as disciplinas que vocês estão fazendo. Também. Só um minuto. Pronto. Se precisar sair mais cedo, me avisa. Coloca só o nome, a matrícula e a turma. Se é manhã, noite AB ou noite CD. Que aí eu coloco sua presença, tá bom? Sem problema. Se precisar sair mais cedo, é só colocar aqui no chat. Nome, matrícula e o turno, tá bom? Por favor. Certo. Continuando. E aí, no caso, a gente vai ter, né, essa tolerância também de 25% de falta, vamos dizer assim, que se forem 4 aulas antes da prova, daria uma falta. Então, é importante que vocês administrem bem essa parte, até para vocês poderem ganhar o ponto extra. E como é que vai funcionar esse ponto extra? Quem participar, né, cumprir esses 75% de presença nos JETs, vai receber um ponto extra na avaliação, tanto na V1, quanto na V2, quanto na V3, certo? E aí, esse ponto extra, no caso, vai ajudar bastante vocês no decorrer do semestre. Às vezes tem aluno que tira um 9, quer fechar no 10, esse ponto extra já ajuda. Às vezes tem aluno que fica ali, né, perto da média, da nota limite, e esse ponto também vai ajudá-lo. Então é importante que vocês participem para aprender, porque eu vou trazer um conteúdo, uma revisão para vocês, vou trazer questões, temas bem interessantes. Certo, Bia, peguei aqui. Obrigado. Noite CD, né? O seu, Bia? Pronto. Aí, no caso, perfeito. No caso, esse ponto extra ajuda, principalmente na V3, né? Na V3 ele é fundamental. Continuando, a gente também, certo? Tem algumas vedações, e essas vedações são as mesmas que o professor Cláudio coloca em sala para vocês. Isso seria por presencial, mas eu estou vendo que talvez a gente vá ficar só mesmo, né, no remoto, porque não deu quase ninguém de presencial. Eu tenho 2 mochilas aqui, mas nenhum aluno. Então, talvez a gente fique só no remoto mesmo. E essas vedações em sala, elas meio que se perdem, mas, enfim, eu vou continuar aqui. Então, gente, tem um ponto que eu preciso falar com vocês, que talvez nem todo mundo goste, mas que vai ser necessário. Sempre antes das provas, eu pretendo fazer um JET com vocês não na terça, mas no domingo, no mesmo horário, tarde AB. Esse JET ele vai ser direcionado para a prova. A prova do professor Cláudio geralmente é metade objetiva, questões de marcar, né, múltipla escolha, e outra parte subjetiva, que você vai ter que argumentar com ele. E aí você vai ter que mostrar que tem conhecimento sobre o assunto, né? Tem competência. Opa, seja bem-vinda. Se quiser sentar aqui pertinho, viu? E aí, para mostrar que, no caso, vocês têm competência sobre o assunto. E aí, como é que funciona essa revisão? Eu vou tentar trazer, né, uma revisão básica em relação a tudo que ele deu, desde a primeira aula até a que vai cair na prova. E depois disso, a gente vai verificar as questões que eu já fiz. Boa tarde, podem entrar. Tudo bom? E as questões que eu fiz, eu vou revisar novamente com vocês, vou tirar dúvidas. Então, é bem interessante que vocês participem dessa revisão. Gente, o que basicamente eu estou falando aqui, para vocês chegarem um pouquinho mais tarde, é que eu vou fazer revisões antes da prova, certo? A prova de vocês, pelo que eu vi, a primeira chamada, são sempre nas terças-feiras. E aí, se eu fizesse na terça-feira, o pessoal da noite... Boa tarde, pode entrar. O pessoal da noite ia ser prejudicado. Então, para eles não serem prejudicados, a única opção que eu tive foi colocar no domingo. Pelo menos essa revisão, certo? Então, isso, a V1, a V2 e a V3. Todas elas eu pretendo fazer uma revisão.
E aí, essa revisão... Boa tarde, tudo bom? Essa revisão vai ser direcionada para a prova, como eu estava falando. Vão ter questões objetivas e subjetivas, certo? A gente vai destrinchar o conteúdo que ele deu e seria interessante que vocês participassem. No caso, vai ser só remoto, porque não vai ter como vir para cá, mas eu pretendo trazer algo bem direcionado para a prova, tá? Então, se vocês puderem participar, eu agradeço. Também falei da questão do ponto, certo? Tem um ponto extra para cada prova, cada avaliação, AV1, AV2, AV3. Para vocês conseguirem esse ponto, vocês têm que cumprir 75% de presença nos GEDs. Vamos dizer que tenham 4 GEDs até, no caso, AV1. Vocês só podem faltar um. Se faltar 2, não vai receber o ponto extra. E é interessante que vocês participem até para, né, memorizar melhor o conteúdo, tirar dúvidas e... Pode falar. Se eu quiser, tipo, tudo presencial, se eu quiser assistir um online e outro presencial, pode? Não tem problema. Eu tô até pensando aqui da gente fazer só online, se não tiver problema para vocês. Porque dá certo. Então pronto. É porque se essa interação não como é que eu posso dizer, não inquietar vocês, porque eu fico olhando para cá. Quando eu fico olhando para cá, se não tiver problema, o conteúdo permanecer o mesmo, ótimo. Tá? A gente continua assim, híbrido, como ficou combinado. Então, vou seguir aqui. Boa tarde. Na questão do grupo do WhatsApp, alguém aqui não está no grupo do WhatsApp? Não está no grupo? Depois manda o teu contato que eu vou te colocar no grupo, tá bom? Alguém aqui no remoto não está no grupo? Todo mundo está no grupo? Me deem um feedback, por favor. Mas, assim, no grupo do WhatsApp, eu sempre vou tentar trazer todas as informações que forem necessárias, não só sobre direitos humanos, mas como vocês viram, sobre outros temas também. Eu percebi que muita gente conseguiu lá o Sejusc, achei muito interessante. E aí eu vou trazer vídeos, vou trazer notícias, eu pretendo estar interagindo com vocês no grupo do WhatsApp. Os avisos também vão ser passados por lá. Tem a questão do Drive, que é onde vão ficar os meus slides e o do professor, certo? Inclusive já tem 2 slides do professor, né? Um que ele deu na semana passada e outro que ele vai começar agora. Para quem é da manhã já teve, na verdade, acesso a esse slide. E tem o plano de ensino, que está lá também, para vocês verem direitinho as datas das provas, mas eu coloquei no grupo, então tem lá especificando qual vai ser o dia da prova. Todo mundo aqui sabe como é que funciona a primeira e segunda chamada, aqui não importa, tudo tranquilo. Vocês teriam alguma dúvida sobre o mapa da escrita? Vocês já ouviram falar sobre o mapa da escrita? Ouvi, mas sei mais ou menos. Tá, certo. O mapa da escrita vocês vão fazer 3 durante o semestre. Eu não sei se ainda é na disciplina de introdução ao direito. Pronto. A professora Zanaí, para quem faz com a professora Zanaí, ela geralmente dava a aula toda para você fazer a redação. Mas isso não é de prática. Os professores geralmente eles só dão 50 minutos para fazer a redação e os outros 50 minutos é aula. Ou então podem ir embora. Vai depender do professor. A Zanaí, eu fui aluno dela, ela deixava fazer, no caso, durante a aula toda. O interessante é que vocês preparem essa redação. Já deve ter sido liberado o tema, porque no meu já foi. Vocês pesquisem sobre o tema. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Alguém sabe qual foi o tema? Perfeito, um tema bastante interessante, principalmente para vocês que estão fazendo direito penal, né? Então, é um tema importantíssimo. Pode falar. Vocês sabem que eu tô falando pra mesmo que vocês já fazem a base do tema. Geralmente eles colocam no enunciado, lá no final. Não, eles colocaram enunciado da proposta. A partir do texto de base de seus estudos e suas reflexões sobre os instrumentos de controle social, e um texto dissertativo que sejam abordadas obrigatoriamente as seguintes temáticas. E aí eles colocam as temáticas, mas não tem o direcionamento, né? Pronto, perfeito. Geralmente o professor ele vai comentar com vocês, ele vai tirar uma parte da aula para explicar para vocês, até para direcionar onde é que vocês podem fazer pesquisa, certo?
Eles vão dizer exatamente o que é que eles querem. Geralmente, depois de enunciar, tem umas perguntas, né? Essas perguntas, elas têm que ser respondidas. Se vocês não responderem, vocês vão ser penalizados. Eu acho que são 2 ou 3 perguntas. Pronto, para vocês são 3. Então, na redação, vocês têm que colocar as 3 perguntas. Responder, no caso, as 3 perguntas. E aí, eu sei que a Zanaí realmente, ela tira uma aula para conversar com vocês. Ela explica direitinho como é que funciona. Eu não sei se o pessoal da noite está com a Zanaí, mas o outro professor também deve tirar essas dúvidas com vocês, certo? É isso mesmo, é introdução ao estudo do direito do Estado. Isso mesmo, está no ar. Perfeito. E aí, pronto, bem, isso. E aí é importante que vocês conversem com o professor. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, eu também posso ajudar. O professor Cláudio também consegue dar esse suporte, mas é tranquilo. A questão é só mesmo administrar o tempo e preparar antes de fazer a redação. Eu sempre preparava antes, você não pode, né? No caso, mesmo que prepare, você não pode copiar o que você preparou. Só um minutinho, gente. Lucas, pode falar? Você levantou a mão? Você quer falar? Oi, boa tarde, foi sem querer, eu acho. Ah, sem problema, Lucas, boa tarde. Então, continuando, né? Vocês preparam a redação antes, não dá para copiar, mas já dá para dar uma base, até porque o tempo ele é fundamental, né? Tem muito aluno que passa no tempo, tem professor que deixa, o professor Cláudio também, ele já aplicou o mapa da escrita na turma que eu fazia e ele deixava passar um pouquinho, mas tem professor que não deixa, e aí você entrega a redação do jeito que está lá. Quando finalizar a redação, certo? Vão corrigir e aí vocês vão receber um torpedo informando que a correção foi feita. Para quem fechou, tirou 10, não precisa fazer nenhum procedimento, é só ir lá e pegar a redação. Para quem não tirou, eles vão dizer qual foi o erro e aí você corrige. Lá mesmo tem o suporte, se você não entender o que eles colocaram, você pode perguntar, eles vão auxiliar vocês. Tem que escrever toda a redação de novo. Depois de escrever toda a redação, vocês têm que tirar uma foto e passar pelo AVO. Se não fizer isso, não vai ser computado. Então, é como se vocês não tivessem feito a redação. E também é importante que não faltem, porque quem faltar, se faltar as 3 redações, por exemplo, vai fazer as 3 num dia só. Então, fica bem pesado. É melhor que vocês aproveitem essa oportunidade. Isso, é da introdução mesmo, não é direitos humanos, mas eu achei importante falar porque tem muita gente que não entende. Não, o professor Cláudio, ele não vai aplicar em direitos humanos, vai ser só mesmo na disciplina de introdução, certo? E aí é desse jeitinho que vocês vão fazer. Algum pronto. Como é o estilo de prova da parte de direitos humanos? Eu não fui exatamente aluno do Cláudio em direitos humanos, né? Eu fui em outras disciplinas. Ele tem uma pegada da prova objetiva, né? As questões objetivas serem de concurso, certo? Tanto que eu estou trazendo aqui algumas questões de concurso para vocês. E a subjetiva, ele traz algum caso concreto, que nem essa da juíza, para vocês relacionarem com a disciplina que ele deu em sala, certo? E aí a gente vai focar nessa questão da prova objetiva, mas também tem essa parte da interação dos vídeos que eu vou trazer que vai dar a fundamentação para vocês nas questões subjetivas. Mas é super tranquilo a prova dele, certo? Não tem nada assim extraordinário. Lucas, foi de novo. Oi, Oi. Igor, sobre essa questão do mapa da escrita, você falou que pode fazer alguma coisa antes e deixar. Eu não entendi essa parte. Você falou que pode estudar algo. Como é que funciona? Não pode levar nada, né? No dia Pronto, lá. pronto. O Lucas está perguntando se, no caso, poderia levar alguma coisa. E aí, não, você não pode levar e colocar lá na mesa e fazer. Você pode preparar antes, certo? Tentar memorizar, pelo menos os pontos principais que você vai colocar na sua redação. E aí, memorizando esses pontos, você vai lá e escreve. Geralmente, para mim, não dava tempo de fazer um rascunho e fazer a redação, passar limpo. Em 50 minutos eu só conseguia mesmo fazer a redação. Então eu tentava fazer com muita calma. Eles nunca me penalizaram por usar corretivo, né? Eu nunca fui penalizado por isso. Então, se eu rasurasse alguma coisa, eu passava corretivo.
Eu acredito que eles não vão fazer isso com vocês também. E aí vocês podem ver se dá para de fato fazer um rascunho e depois passar um. Eu acho que não dá. Ou se vocês já vão fazendo direto a partir do que vocês prepararam lá na casa de vocês, certo? Deu certo, Lucas? Deu para entender? Sim, obrigado. Por nada. Então, mapa da escrita, ótimo. O projeto de extensão eu também já falei um pouquinho com vocês. Alguém tem alguma dúvida específica sobre o projeto de extensão que diga? Certo. Então, aparentemente até agora só vai ir até o terceiro semestre, que já é muita coisa. Então, até o terceiro semestre vocês vão continuar fazendo esse mapa da escrita. E lembrando, ela vai para a AV3, né? Vai para a AV3 de introdução, que também é algo muito importante. Não vai somar junto com a nota, mas é uma parte da nota. E aí é importante que vocês realmente se dediquem a esse mapa da escrita. E repetindo, é sobre temas que geralmente vai estar na grade de vocês, não é nada fora, né, desse contexto. Então é importante que vocês de fato estudem, pesquisem sobre o assunto. E repito, os professores eles dão suporte. Esse tema, se quiserem falar com o Fábio Penal ou o Jacó, eles podem auxiliar vocês numa eventual dúvida, certo? Do grupo de WhatsApp, tudo bem? Ok? Perfeito? Claro. Por favor, quando for no final, tu me passa, que eu te coloco no grupo. No grupo, eu também coloquei o meu Instagram, que na verdade eu criei para ficar compartilhando com vocês publicações relacionadas a direitos humanos. Já tem umas 3 publicações lá, se vocês quiserem entrar, podem ficar à vontade. Eu explico, por exemplo, direitos humanos, direitos fundamentais e direitos naturais, que o professor até falou um pouco sobre direitos naturais, certo? Dá para ouvir direitinho? Pronto. E aí lá eu também sempre vou tentar focar no conteúdo que o professor dá em sala. Eu pretendo né, pegar as anotações que eu estou fazendo, pelo menos na turma da manhã, e compartilhar com vocês lá no Drive, certo? Assim, quem não pôde ir, pode estar pegando aquela anotação, ou até mesmo quem for e queira revisar pelas minhas anotações, vai ter lá os pontos principais da aula, certo? Então, essa primeira e segunda aula eu pretendo ainda essa semana colocar para vocês. E é interessante que vocês não acumulem conteúdo, principalmente porque são 6 disciplinas que vocês estão fazendo. Pois é, aí é um pouquinho complicado, porque quando chega nas avaliações é tudo junto. Então você tem que estudar para todas as matérias ao mesmo tempo, e às vezes não dá certo. Tem que se preocupar com o mapa da escrita, tem que se preocupar com o projeto de extensão, que muitos deixam para V3, não é interessante. Se vocês já puderem preparando um pouquinho, né, em cada etapa, é assim, bem fundamental. Aqui no chat não teve nenhuma dúvida, então acho que está todo mundo entendendo, certo? Dúvida? Oi. Aqui na questão do grupo, tem a V1, 14 e 16, né? Só um minuto, Bia. Pode continuar. E tem em parênteses individual ou dupla. Pronto. A AV1, o professor disse que poderia ser individual ou em dupla, certo? Se você quiser fazer em dupla, pode. Se quiser fazer individual também, certo? A AV1. E aí é uma prova... Objetivo é subjetivo, daquele jeitinho. 50-50 provavelmente, certo? 50 objetivos, metade das questões vão ser objetivos, metade das questões vão ser subjetivas. Não. 50%, 50%, certo? Geralmente a prova deles são umas 10 questões no máximo, certo? Não é uma questão muito cansativa, não é uma prova muito cansativa, não. Agora, na questão subjetiva, geralmente ele pede um pouquinho de conhecimento. Você tem que saber argumentar de acordo com os conceitos que ele vai trazer. E aí já é importante eu explicar para vocês que ele gosta muito que você tenha propriedade sobre o conceito. Então, se ele diz lá direitos humanos, é bom vocês já explicarem para ele, mesmo que ele já saiba o que são os direitos humanos, certo? E aí ele vai pontuando. Então, sim, a Bia ia perguntar. Eu ia pedir só uma informação sobre o projeto de extensão que você falou há pouco. Certo.
Alguma dúvida específica sobre o projeto de extensão ou no geral? Não, no caso, no geral, a partir do primeiro semestre você pode fazer, e quem não pode fazer agora, como é que fica? Tem o resto do curso? Como é Bia, que é? deixa eu te perguntar, tu tá fazendo o Homem e a Sociedade, a disciplina Homem e a Sociedade e Gestão Consensual de Conflitos? Só a gestão consensual de conflitos. Homem à sociedade, eu sou da segunda graduação, eu Aproveitar, consegui né? não fazer, aproveitar, Aproveitou. exato. Perfeito, perfeito. Então, pronto, você vai fazer, no caso, na gestão de conflitos. E aí eu vou aproveitar para explicar para todo mundo. O projeto de extensão, como é que ele funciona? Vão ser 2 disciplinas que vocês vão ter que fazer 2 produtos e 2 relatórios, né? Tem gestão consensual de conflitos e tem o Homem e a Sociedade. Aí esses produtos vai ficar livre, o professor vai trazer lá várias possibilidades, tem página no Instagram, tem curta-metragem no YouTube, tem folder, são vários tipos que vocês podem fazer e caso vocês tenham alguma ideia que fuja daquela proposta, vocês podem apresentar para o professor que talvez ele aceite, certo? E aí vocês vão ter que fazer nessas 2 disciplinas, repito, o Homem e a Sociedade e Gestão Processual de Conflitos. Não, você vai ter que fazer nas duas. Se você cursar, você vai ter que fazer nas duas. E aí, o que é que a gente, né, assim, que foi cobaia desse projeto, fez? Porque a gente fazia nas 5 disciplinas. Então, eram 5 produtos e 5 relatórios. A gente teve a brilhante ideia de aproveitar um produto no outro. Então, por exemplo, gestão consensual de conflito, eu vou fazer uma página no Instagram. E aí, o Homem e a Sociedade, eu faço um vídeo. Pego o vídeo e posto na página do Instagram. Certo? Você aproveita um produto no outro. E não se perde, porque a pesquisa que você vai fazer em um, você vai usar no outro. Vocês vão percebendo isso. Então, é interessante que vocês sempre procurem um tema assim que seja parecido. Uma proposta que seja muito parecida, para vocês aproveitarem o que vocês já pesquisaram. Não ter que pesquisar 2 vezes. Eu escolhi falar sobre pessoa com deficiência. Tente já no outro falar sobre pessoa com deficiência, não pessoa idosa. Porque senão você vai ter que pesquisar os 2 estatutos. Certo? Aí fica mais complicado. Mas, gente, vão se acostumando, porque segundo semestre também tem, terceiro semestre também tem. Não acaba por aqui. O que mais que eu preciso dizer do projeto de extensão? Outra dica é para vocês formarem equipes a partir de interesses acadêmicos. Não façam por afinidade, certo? Por quê? Porque às vezes tem coleguinha que não vai contribuir e aí isso sobrecarrega vocês. E eu passei por isso, tipo, fazer a V3, que elas vão ter provas, né? Outras disciplinas vão ter provas. Direitos humanos vai ter uma V3 que vocês vão ter que fazer. 50% de questões objetivas, 50% de questões subjetivas. E as outras 4 também. Então são 4 disciplinas fazendo prova e 2 fazendo esse projeto. Então, fazer prova e ainda ter que fazer um trabalho que deveria ser em equipe sozinho não é legal. Então, vejam direitinho. Não tenham vergonha de chegar para o professor e dizer, olha, o coleguinha não está ajudando, a gente já entrou em contato com ele, não quis ajudar, e aí seria interessante se eu ver como é que a gente vai fazer. Até porque eu não acho justo você fazer um trabalho e a pessoa receber a nota que você fez, né? Não é legal. Dito isso, planejamento. Planejamento também é muito interessante, como eu falei. Já a partir de agora, assim que o professor liberar o tema, vocês já vão pesquisando. Eu pretendo trazer também, né, algumas coisas que eu fiz no primeiro semestre também no segundo, porque no primeiro semestre eu fiz alguns relatórios, eu tenho algo sobre pessoa idosa, né? E eu vou compartilhar com vocês, até para dar uma fundamentação, para vocês saberem onde vão pesquisar, porque tem muita coisa legal. E pessoa com deficiência, eu fiz um artigo agora num segundo semestre. E aí eu compartilho, vou ver com o professor se tem algum problema, eu compartilho, acho que não, eu compartilho o artigo com vocês. E já aproveito para falar de plágio, porque isso aconteceu muito no primeiro semestre. Gente, nada de copiar e colar. Com as palavras de vocês vão lá, escrevam do jeito que vocês, né, tem que escrever, não vão copiar e colar. Por quê? Porque o professor, no caso, que vai receber o relatório, ele coloca no sistemazinho da Unipod Plágio, e ele faz isso 2 vezes.
E se identificar, não é só a pessoa que plagiou da equipe que vai ser zerada. A equipe toda é zerada. É um 0 na V3. Não é legal. Então, é interessante que vocês, né, de fato, se forem dividir em partes, porque é assim que geralmente é feito, cada um faça o que tem para fazer e não copie e cole. Se tiver um líder na equipe, o que é que eu sugiro? Eu fazia isso, né, e ainda faço. Eu coloco no programa que tem na internet livre a parte de cada um. Eu coloco e depois eu envio para o professor quando eu vejo que ninguém copiou e colou. Eu faço isso, é algo que realmente para me resguardar, porque depois que chegar para o professor vai ser meu nome também que vai estar ali. E às vezes eu nem sabia que a pessoa estava copiando e colando, mas fez. Pode falar. 6. Máximo 6. Mínimo, se eu não me engano, são 5. Mas, dependendo da turma, tem professor que deixa 4, professor que deixa 3. Mas o ruim é que quanto menor, mais trabalho para cada um. Certo? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Lucas. Igor, sobre esse projeto de extensão, vai chegar um momento que o professor vai falar, agora vocês começam ou isso é independente, você vai fazendo? Tem um momento específico ou não? Pronto. Assim como o mapa da escrita, né, que a professora Zeneia ou quem tiver a introdução vai explicar para vocês, vai ter um professor que vai explicar também como é, geralmente, ou no caso, né, vão ser os professores de Homem à Sociedade. Daisy ou Mara deve estar em gestão de conflito com vocês, né? A Daisy ou então a Mara vai explicar para vocês como é que vai funcionar o projeto delas. No caso, a Daisy... Alguém aqui é aluno da Daisy? Alguém do chat é aluno da Daisy? Pronto. A Daisy, ela no caso, ela gosta muito de inovar. No meu semestre, ela fez um artigo científico já com o pessoal do primeiro semestre. No segundo, eu soube que ela, na verdade, estava fazendo um vídeo. Ela fez um vídeo que foi, inclusive, publicado no canal da Unifor. Então, ela é, assim, uma professora incrível e ela vai trazer essas possibilidades para vocês. Eu não sei exatamente o que é que ela vai montar, mas ela é um tipo de professora que senta com vocês e explica direitinho como é que ela quer. Então, aproveitem isso, tá? Não vai ser nada traumatizante. E a Mara, pelo que eu percebo, ela também é nesse mesmo estilo. Ela vai explicar para vocês, ela vai sentar, se tiver alguma dúvida, ela vai tirar. Ela gosta muito de fazer visitas técnicas. Eu fiz uma visita com ela, não sei se ela já falou. Ela foi para a defensoria da última vez, né? Defensoria pública. E aí é algo bem, bem interessante. Alguma dúvida sobre o projeto de extensão? Não, só para as duas que eu citei. Pronto. As outras matérias, a intenção é que o professor da matéria, né, da disciplina, coloque esse tema na prova. Por exemplo, na V1 de Direitos Humanos já vai ter um tema, duas questões provavelmente, sobre esses assuntos. Pessoa com deficiência e pessoa idosa. E aí vocês, como eu falei, ele faz subjetivos. Provavelmente essas questões vão estar em subjetivos para vocês, né, mostrarem que pesquisaram sobre o assunto. O Homem à Sociedade e Gestão Consensual de Conflito. Introdução é a questão da redação, mapa da escrita, certo? Pode falar. Isso, pessoa idosa e pessoa com deficiência, tá? Eles, no caso, quando chegar a hora, né, que foi até o que perguntaram aqui no chat, o professor vai explicar direitinho com vocês. Eu estou avançando porque eu sei o quanto é importante vocês já se prepararem para isso, tá? E para quem faz esse projeto bem feito, certo? Ele vai abrir portas para outras questões, né? Grupos de pesquisas. Então, é algo bastante interessante. Pessoal aqui do chat, tem alguma dúvida? Ficou claro? Consegui ajudar, Lucas? Perfeito. Então, vamos lá para a matéria. Eu acho que vai dar para... Dá para vocês enxergarem aqui, certo? Pronto. Sobre a disciplina.
né? Direitos humanos. Eu posso começar, pessoal do chat? Beleza, obrigado. Então, tem se vocês quiserem ficar mais perto aqui para poder enxergar direitinho, viu? Não tem problema. É um visitante na sala, deixa o calango, gente. Ele não vai fazer mal para vocês. É super tranquilo. Já já ele sai, se preocupe não. Foquem em mim, que o calango não vai pegar vocês. Então, eu vou focar naquilo que o professor já deu em sala, né? Pelo menos foi o que eu imaginei que ele, né, daria em sala. Não vou pegar o que ele deu hoje, que eu acho que todo mundo é da manhã, né? Então, pronto. Não vou falar exatamente o que ele deu hoje, mas o que ele deu na última aula eu vou trazer aqui para vocês. Talvez eu fale até um pouco mais. Então, vamos lá. O que são os direitos humanos, certo? Os direitos humanos são direitos de todas as pessoas, beleza? Independentemente de etnia, independente de orientação sexual, de ideologia política, isso não importa. São direitos do ser humano. E por ser humano, vai ter esses direitos, ou teria que ter esses direitos respeitados, certo? E aí... Pode falar. Já está no Drive, viu? Já está lá no Drive e aí pode acessar. Oi? Não, no Drive do grupo do WhatsApp. Qualquer coisa eu te mostro no final da aula, se você quiser, tá? E aí, qual é o objetivo principal dos direitos humanos? É resguardar, é proteger a dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa humana vai ser fundamento para todos os outros direitos, certo? Por exemplo, todos nós temos direito à vida, mas não é qualquer vida, é uma vida digna. Então, essa dignidade, ela transpassa todos os outros direitos e ela tem que ser respeitada. E aí, um ponto importante que eu preciso trazer para vocês é que, por exemplo, tem alguns lugares, alguns países que eles desrespeitam os direitos dessas pessoas. Ah, Igor, será então que nesses países então não existe direitos humanos? Existe, só não são respeitados. O fato deles não serem respeitados não quer dizer que eles não vão existir, eles vão estar lá. E aí é por isso que a importância de ter toda essa movimentação social internacional para proteger os direitos humanos, né? Porque, enfim, um Estado ele não pode obrigar outro a respeitar os direitos humanos. Eu não posso, por exemplo, estando no Brasil, chegar para o Irã e pedir para eles respeitarem os direitos das mulheres. Não posso, porque agrediria a soberania de um outro país, que no caso seria o Irã. Mas eu tenho como, de uma outra forma, principalmente através da ONU, né, um exemplo, incentivar que esses países eles respeitem os direitos das mulheres, do grupo LGBTQIA+, e aí é tudo mesmo questão de diplomacia. Direitos humanos está muito ligado com a diplomacia. Você vai ter que conversar, você vai ter que debater e aí você vai conquistando. Claro, também tem a conquista da sociedade daquele país, né? Os direitos humanos eles vão sendo construídos, eles não são algo dado, não é tipo, pronto, brotou o direito aqui, agora eu tenho direito à liberdade. Não, o direito à liberdade veio depois de muita luta. As pessoas elas tiveram que lutar, principalmente, né, com os reis, que é a questão lá do Estado absolutista que a gente viu. E aí depois de muita luta é que esses direitos eles foram sendo conquistados, né? Mas lá na frente vocês vão ver a importância dessas conquistas e também como o direito trata, né, essa situação. Porque existe algo, já adiantando para vocês, que é a questão do não retrocesso. O princípio é o não retrocesso. Você, no caso, vai ter aquele direito garantido, pronto, conquistei minha liberdade. A intenção é que aquela liberdade ela não seja retirada daquela população, porque foi um direito adquirido. E foi um direito adquirido, como eu falei, depois de muita luta, depois de muita perseverança. Então, não seria justo que, mudou o governo, mudou a forma como se vê o Estado, e aí a gente agora vai tirar os direitos dessas pessoas. Não. Mas, continuando, né, para eu não me perder, porque senão eu já estou avançando demais. O que seria, então, essa dignidade humana? Né? É uma característica inerente de todo ser humano.
Como eu falei, todo ser humano vai ter essa dignidade, todo ser humano tem, né, essa possibilidade, ou deveria ter essa possibilidade de viver de uma forma digna, de ter sua dignidade respeitada. E aí, como a gente já falou, nem sempre isso acontece, mas a pessoa continua tendo essa dignidade, certo? E aí, o que é que a gente percebe daqui? Os direitos humanos são de todos os seres humanos, então eles são universais. Né? Eles não estão só para a população brasileira ou para a população estadunidense, ele está para toda a população mundial. E aí, nesse sentido que a gente já responde aqui, os direitos humanos são universais? Sim, eles se destinam a todos os seres humanos. E aí não adianta tentar fazer essa segregação por etnia, por ideologia política, enfim, gênero. Isso não é possível nos direitos humanos. Foi humano, é humano, tem direitos que precisam ser respeitados, certo? Gente, alguma dúvida? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá claro? Deixa eu ver aqui o pessoal do chat. Pronto, a intenção é que vá até as 15h10, certo? O horário do nosso encontro. Eu acredito que dessa vez a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Se não tiver problema para vocês, eu acho melhor a gente não fazer o intervalo de 5 minutos que eu ia fazer. Alguém precisa desse intervalo? Pronto, até para a gente poder terminar mais cedo, certo? Então, eu acredito que antes das 15 horas a gente já tenha terminado, porque é pouco conteúdo. Oi. No grupo, aí lá no grupo tem um link do Drive. Você entra na descrição lá embaixo. Tem um link, você clica. Se você não tiver pedido a permissão, não se preocupe que no final da aula eu dou e você já vai poder entrar. Tem os meus slides e tem o slide do professor também, viu? E tudo eu vou tentar colocar lá para ficar para vocês. Qual é o limite que a gente aceita para poder intervir? Porque eu sei que cada país tem Soberania, perfeito. só que tem um limite que eu estou passando, por exemplo, que eu sou uma política na internet, tipo, não é agora, mas que a ideia não é retroceder, né? E elas tinham um colégio, mas e aí quando os Estados Unidos foi de lá, Perfeito, elas já não podiam mais estudar, elas já não podiam mais trabalhar, elas tinham que pedir novamente autorização para o homem, né, se fosse o pai ou o marido, e aí é um retrocesso. Então, como é? Depende de como está esse país no mundo. Se esse país, por exemplo, né, tiver assinado um tratado, que é já o que a gente vai conversar um pouquinho sobre os tratados internacionais, um tratado que proteja os direitos das mulheres, ele não vai poder retroceder. Se ele retroceder, né, nesse sentido, ele vai ser penalizado. Ah, Igor, penalizado como? Vão invadir? Muito dificilmente. Né? Eles vão fazer embargos, sanções, no caso, econômica, mas no financeiro. Tipo a Rússia. O que é que a gente está vendo na Rússia agora? Eles invadiram, mas ninguém está lá diretamente confrontando. O que os outros países fazem é, geralmente, fornecer armamento para a Ucrânia, ou então, que também estão fazendo, embargos econômicos. Tipo, é isso que você quer fazer? Vai continuar assim? Então a gente não vai mais comprar petróleo de vocês. A gente vai aqui tentar, de todas as formas, dificultar sua vida economicamente para que você pare essa invasão e saia desse país, que também é soberano, que não deveria ser invadido, certo? Deu para entender? Perfeito. Então, o limite está num tratado mesmo, e se o país assinou ou não. Oi. Pois é, esse é um grande desafio, porque vocês vão ver mais lá na frente que os Estados Unidos, inclusive a Rússia, a China, a França e a Grã-Bretanha, eles fazem parte do Conselho da ONU, né? O Conselho de Segurança, que é o maior órgão, o órgão principal que pode vetar iniciativas da ONU, vamos dizer assim, em outros países. Então, por exemplo, foi tentado votar nesse conselho, né, uma retaliação mais incisiva na questão da Rússia. Quem é que faz parte do conselho? A Rússia. E ela negou.
Ela chegou e disse, não, eu tenho poder de veto, ninguém vai me invadir, ninguém vai me prejudicar aqui não. Então, tem essa questão. O mesmo serve para os Estados Unidos, né? Na guerra lá do Iraque, o Conselho foi contra, mas os Estados Unidos ele seguiu, por quê? Porque ele podia, porque ele fazia parte do Conselho. Eu penso, e é a minha opinião, que isso deveria ser revisto. Esses países, eles foram vitoriosos nas guerras e por isso que eles receberam essa parte mais vantajosa de poder, né, permitir ou não permitir uma invasão, mas isso foi em um outro tempo. Agora seria bom abrir para todos os países para que todos possam votar como fazem lá no Conselho, né? No Conselho, na Assembleia Geral da ONU, porque tem o Conselho e tem a Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU são todos os países que fazem parte da ONU. Lá todos podem votar, todos têm voz. Entretanto, é uma voz mais diplomática. Você não vai decidir nada. É mais algo que vai trazer uma representatividade internacional. Como fizeram a votação, a maioria dos estados foi contra a invasão, né, da Rússia na Ucrânia, mas isso ficou só na questão diplomática, não teve invasão. Não teve uma defesa, no caso, da Ucrânia em relação à Rússia. Você vai perguntar? Se, no caso, eu, brasileira, for para o Iraque, eu tenho que obedecer os direitos humanos do Iraque ou os meus direitos humanos do meu país? Então, você, no caso, vai estar em outro país soberano. Se você viajou para lá, né, por livre e espontânea vontade, você tem que respeitar as leis de lá. Assim como quem vem para cá tem que respeitar as leis daqui. O país ele é soberano sobre o seu território, certo? Então, o Brasil ele é soberano sobre o território daqui, independente seja o nacional, seja o estrangeiro. Veio para cá, vai ter que respeitar as leis daqui. E o mesmo funciona para lá, certo? O que é que acontece geralmente nesses países onde, como você falou, geralmente tem um desrespeito aos direitos das pessoas? Tem ONG que vai para lá, organização não governamental, e elas tentam, de alguma forma, resguardar o máximo de direito para essas pessoas, ou pelo menos registrar e trazer para o mundo. Olha, aqui estão desrespeitando o direito das mulheres. Vamos fazer alguma coisa? E aí volta a ficar naquela parte diplomática, que é o grande desafio dos direitos humanos, porque não existe um tribunal de justiça internacional que realmente consiga intervir, que consiga chegar lá e dizer, olha, eu quero que você faça assim, assim, assado. Não, porque isso estaria prejudicando a soberania dos outros países, certo? Então, respondendo a sua pergunta, você teria que respeitar, no caso, as leis de lá. E se porventura, né, você chegasse a ter algum direito seu ser ceado, o Brasil diplomaticamente teria que representar você naquele outro país, tentar resguardar o máximo de direito. E aí vai de trocas, por exemplo, eu tenho um prisioneiro de tal país e você tem essa minha cidadã, vamos trocar. Eles fazem isso, então depende muito de negociação. Por exemplo, isso acontece muito com o tráfico de drogas. Tem países que punem com pena de morte. E aí, às vezes, eles pegam uma pessoa estrangeira, né, com drogas, e aí prende e vai, no caso, aplicar a pena capital. O outro país, que no caso, da onde essa pessoa vamos dizer, é o Brasil, né, esse brasileiro que foi pego com as drogas. O outro país, ele vai tentar ao máximo intervir para que aquela pessoa não morra. Mas se o outro país não quiser, ele vai matar aquela pessoa e ponto. Porque está lá na lei e aquela pessoa estava no território de outro, né, estado, de outro país. E vai ter que ser feito. Foi. Tribunal Penal, né? Tribunal Penal Internacional. Sim. O Tribunal Soberano que eu digo é no sentido que realmente vá ser coercitivo, vá forçar todos os países, independentemente deles terem assinado. Porque como é que funciona o Tribunal de Haia?